Ok, Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui reunidos nessa tarde aqui, 12/6/2014, com meu companheiro aqui, Yashar, e vamos falar de um enigma que existe no mundo, né, hoje, que é o que realmente seria o Evangelho de Cristo. Muitos dizem que esse seria um nome incorreto, que se aplica a um general que foi usado para matar judeus. Então vamos focar naquilo que o povo está mais acostumado, né? A palavra que estão acostumados, para que eles possam finalmente fazer uma transição, né? A palavra correta em hebraico seria Bessorá, que significa as boas novas. Quais foram as boas novas do Messias, que nasceu, viveu e morreu há 2000 anos atrás e ressuscitou no terceiro dia? O que é que realmente ele ensinava? O que é que realmente ele ministrava com a sua vida? Que tipo de exemplo que ele realmente deixou para nós? Qual foi o legado que ele deixou para nós? E o que realmente seria o Santo Evangelho que é tanto ensinado nas igrejas de hoje? Seria a biografia do Messias, que o Messias foi na casa de Zaqueu, sentou, teve uma ceia com ele, aí depois ele foi na casa de um fariseu. O que seria esse evangelho? O evangelho é algo que nunca existiu, que não existia antes? O evangelho é algo que só foi anunciado através de Cristo? O evangelho é alguma novidade, uma coisa nova que o Messias trouxe e introduziu para nós? Algo desconhecido para os profetas da época? Será que os profetas conheciam o que era esse evangelho? Vamos estar trabalhando dentro desse contexto hoje, nada mais do que isso, e tentar descobrir o que é esse evangelho e se o evangelho do Messias está sendo ensinado, né, nas igrejas. Ou seja, se as boas novas do Messias está sendo anunciado nas igrejas de hoje. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Yashar, para ele fazer uma apresentação, se apresentar aqui, cumprimentar a nossa audiência aqui, e vamos estar seguindo diante sobre esse estudo. Yashar, um abraço, Shabbat Shalom, como é que tá as coisas? Shabbat Shalom, Vilmoche, e Shabbat Shalom a todos que nos escutam através dessa gravação. Sejam bem-vindos em nome do nosso Pai, em nome do nosso Messias Yeshua. E realmente hoje nós vamos tratar de um assunto muito difundido em quase todo o universo, em quase todo o mundo. Muita gente tem uma versão do Evangelho, do que é o Evangelho. Então hoje nós vamos trabalhar esse tema em cima das palavras que o apóstolo Paulo, que para muitos é o teólogo que difundiu assim o Evangelho de uma maneira esplendosa, e ele mesmo disse que ele se maravilhava daquele que vos chamou da graça do Messias para outro Evangelho. Ou seja, porque o apóstolo Paulo ele menciona isso aos Gálatas, que eles estavam maravilhados e que tão depressa os Gálatas que foram chamados pela graça do Messias para outro evangelho, e disse, e no qual não é outro, mas que alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho do Messias. Ou seja, já havia na época do apóstolo Paulo a ideia de que existia outro evangelho, porém Paulo disse que esse só queriam transtornar. Então nós vamos entender um contexto do tema do evangelho, porque a palavra evangelho em grego ela se confunde com a palavra evangelion, que é uma palavra composta que vem do verbo iou, que significa bom, e do verbo angelos, que se traduz se angelos para anjo, porém que a palavra anjo significa simplesmente mensageiro. Então o evangelho, o significado mais simples da palavra evangelho, é como o nosso irmão Bill e amigo já falou, é boa mensagem, é as boas novas. Então, nós vamos tratar de entender a mensagem central do apóstolo Paulo e dos textos que vamos citar aqui dos profetas,
Porque nós vamos saber se realmente, porque se nós pegamos um vaso de leite e colocamos um pouco de água, será que esse leite ele segue sendo um leite puro ou ele já perdeu suas propriedades? Então ele já perdeu suas propriedades. Então o que é evangelho? O que é o evangelho? Então vamos saber hoje várias passagens dentro de um tempo que fique bom para que as pessoas não se cansem de escutar, que fala do tema do evangelho. Para quê? Para que nós chegamos à conclusão do que realmente é o evangelho bíblico. Ok, Bill? Muito bom, Rafael. Obrigado. No início da apresentação, eu coloquei um vídeo que é a recitação do Shema, que é uma ordem que o Eterno deu para o povo dele, que fosse citado pelo menos 2 vezes por dia. E eu quero só falar um pouco disso aqui para a gente poder ver que algo já foi estabelecido antes, através da Torá, e que será que o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, a Bessorá de Cristo, do Mashiach, se opõe a algo que já foi estabelecido antes? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. No Deuteronômio 4, 6, de 4 a 9, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Elohim, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Elohim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e de seus portões. Só aqui já dá um tremendo estudo que a gente podia, numa outra oportunidade, destrinchar todo esse texto aqui. Ó. Só que tem vários mandamentos que o judaísmo tem uma visão, nós temos uma outra visão, não que a nossa visão seja contrária, né? O judaísmo nos ajuda a entender realmente o que o Criador está falando aqui nesse texto aqui. Então veja bem, ó, olha o que ele fala aqui, que todas essas palavras, mas todas as palavras não é só o de Deuteronômio, mas sim a Torá, que ensina seus filhos, converse com eles, né? Depois fala que amarres como um sinal na testa. Lembra lá que no livro de Apocalipse fala de um sinal na testa e um sinal na mão, e aqui também tem um sinal também. Ou seja, a Torá amarrada no teu braço e na tua testa é um sinal também. Então, vamos voltar. Qual seria essas boas novas que o Messias estava anunciando? Eu vou ler aqui Mateus 4:23 para nós tentarmos entendermos o que é que estava acontecendo. Vamos pegar nessa versão aqui, ó, da Almeida Revista e Corrigida, né? No 23. E percorria Yeshua toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. Ó, na sua sinagoga não é a sinagoga do Messias, tá? Na sinagoga da Galiléia, só para, né? Ele não estava abrindo sinagoga, igreja, nada disso, tá? Só para ficar bem claro. Vamos ver essa outra tradução aqui. Yeshua foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades do povo. Ou seja, como é que ele podia estar ensinando essas boas novas, sendo que não tinha o livro de Romanos, Tiago, o livro de Apocalipse, o próprio Mateus 5, 6, 7, 8, 9, 10 não estava pronto. Lembrando que, conforme o Messias estava andando, não tinha ninguém atrás dele já escrevendo o que a igreja hoje chama de evangelho. Que a igreja chama de evangelho, que seriam os 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Que seria João, Mateus, Marcos e Lucas. Para eles é ensinado que aquilo é o evangelho. Não, aquilo não é o evangelho. Faz parte das boas novas, porém aquilo é a biografia do Messias. E não que não seja válido, não que não tenha ensinos para nós, não é isso a minha posição, porém você ensinar a biografia dele é uma coisa,
e você ensinar o que ele ensinou é outra coisa completamente diferente. E o que eu tenho visto nas igrejas por mais de 500 anos, desde a Reforma, o que tem ensinado e focado é a pessoa do Messias versus o que o Messias ensinou. Então é isso que nós vamos estar combatendo no sentido de um despertar, porque nós estamos em processo de restauração, não é reforma. Reforma já era, já passou a reforma. Agora nós temos que restaurar, nós temos que voltar para trás. Lá, eu falo voltar para trás, é voltar lá em Atos 2 e começar tudo de novo. Porque avançamos tanto, passamos por uma reforma, passamos por vários concílios de Trento, de Nicéia e mais isso, e o catolicismo e o sistema evangélico e toda essa loucura aí, e olha o que deu: 30 mil denominações, cada uma falando uma coisa, cristão querendo fazer proselitismo dentro da igreja de outro cristão, querendo trazer cada um para dentro da sua denominação. Então vamos tentar estabelecer aqui, de uma vez por todas, o que é essas boas novas. Então eu vou aqui, vamos estabelecer primeiro, Yashar, eu quero que você me fale, para os profetas, nós vamos invocar o profeta Isaías e vamos ver o que era para ele, se já existia um fundamento, algo que já estava pré-estabelecido. Então vamos aqui, ó, vamos para Isaías 48, vamos ler um pouco disso aqui, depois vamos passar para Salmos e depois vamos ver o que era o Evangelho segundo Pedro, segundo o autor do livro de Hebreus, e logo em seguida para Paulo, né? Que o Paulo é o homem mais invocado, né, dentro do cristianismo. O que era o evangelho para ele? Qual é a percepção do evangelho para ele? E qual é a consequência da desobediência do evangelho? Então nós vamos invocar Romanos e o livro de Coríntios. Então começamos lá em Deuteronômio, onde está sido estabelecido um mandamento que essas palavras deviam estar instalada no nosso coração, diante dos nossos olhos e na nossa mão. Então vamos ver. Tá dando para ver aí, né, Chá, a apresentação do livro aí, né, Isaías 48. Eu vou ler aqui e vou deixar você falar um pouco. Ó, Isaías 48 diz assim: a erva seca, as flores murcham, contudo a palavra do Eterno, nosso Elohim, permanece para sempre. Dá uma, dá uma, dá uma ilustração para nós aí. O que significa esse para sempre? Que essa palavra permanece para sempre, por favor. Parece que o Achar teve algum problema técnico aí e parece que caiu. Vamos dando continuação aqui. Ou seja, como vocês mesmos podem ver, para sempre significa para sempre. Não tem outro significado, né? Que é algo eterno. Ou seja, o sábado, Levíticos 11, que é as leis dietéticas, é para sempre. E Achar, tá tudo bem? Eu vou passar para você então. Ele voltou aqui, teve alguma falha técnica, mas ele já se reinstalou de novo. E Achar, comenta para nós aqui um pouco de Isaías 48 e depois vamos movimentar para Salmos 89, por favor. Pode falar, mano, já passei para você. Você tá me ouvindo? Não, não estou te ouvindo. Você está falando, nós não estamos te ouvindo. Ele está tendo alguma dificuldade aqui. Não sei, não estou te ouvindo, tá? Bom, vamos seguindo aqui. Salmos 89, 34. Não anularei o meu acordo com eles, nem retirarei uma só palavra do que saiu dos meus lábios. Veja bem, o salmista aqui não está se referindo a ele, né? Ele está se referindo ao que já foi pré-estabelecido antes. Então vamos voltar aqui, ó. Isaías 48, né? A erva seca, as flores murcham, contudo a palavra do Eterno,
O nosso Elohim permanece para sempre. Então, o contexto de Isaías, ele já sabia e entendeu que o que o Eterno disse para o povo dele no deserto era algo perpétuo e para sempre. E achar a hora que você tiver. Você está livre para falar, só me dá um toque, porque eu não tô te ouvindo, tá? De repente você tem que ajustar alguma coisa aí no seu aparato aí. Então vamos movimentando aqui enquanto ele se conserta aí, né? Vamos ver de novo aqui o profeta Isaías, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Pegando aqui no 5, né? E agora o que eu tenho aqui? Pergunta o Eterno. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que eu domino zomba, diz o Eterno. E constantemente o dia inteiro meu nome é blasfemado. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Naqueles dias eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Como são belos os montes, os pés, perdão, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas e proclamam a paz, que trazem boas notícias. Ou seja, Isaías já está falando de boas novas, de evangelho, né? Agora, como é que é esse evangelho, sendo que já existia um evangelho antes do surgimento do Messias, e se o evangelho do Messias foi algo distinto do que já tinha sido anunciado antes pelos profetas. É isso que nós temos que dar uma analisada, né? Veja bem, está falando de salvação, olha só, que proclama salvação, que dizem a Sião, o seu Elohim reina, escutem seus sentinelas, ergam as vozes, juntam, gritam de alegria, quando o Senhor voltar a Sião, eles os verão com seus próprios olhos. Olha que interessante. Então, já conseguimos estabelecer que havia um evangelho, que os profetas conheciam o que era o evangelho, que o evangelho foi já estabelecido antes. Agora, vamos analisar se o Messias trouxe um outro evangelho novo, né? Distinto. E achar, como é que tá aí? Tá dando para falar? Não, não estou te ouvindo, tá? Tá me ouvindo, Bill? Ok? Agora sim. Agora sim. Eu já dei uma adiantada aqui, mas se você quiser, é, vamos fazer o seguinte: vamos para 1 Pedro, vamos falar um pouco Vamos qual lá. é a visão de Pedro sobre o Evangelho e vamos voltar, vamos fazer a conexão entre Pedro e Isaías 48, por favor. É para falar do Pedro, Bill? Isso, por favor, vamos conectar Pedro, o que é o Ok, Evangelho para Pedro, né? E vamos conectar ok. 1 Pedro 1 e Salmos 89. Você está vendo o texto na tela aí? Tô vendo. Então, é, antes de chegar em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 23, aí, que ele fala que ele está citando Isaías, no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 17, o apóstolo Pedro, ele começa dizendo na sua primeira carta, capítulo 4, verso 17, se você conseguir colocar aí, 1 Pedro, que Pedro vai mencionar aqui que tem pessoas que desobedecem ao Evangelho. 4 e 17, que é já no finalzinho da sua isso. E o verso 17 diz aqui, eu vou ler na minha tradução porque é a que eu estou acostumado a ler. Mas vocês que estão vendo aí pelo vídeo vão entender do que o significado é o mesmo. Ele diz assim, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, ou seja, por nós, Pedro está se referindo aqui
aos que creem, aos judeus, àqueles que creem no Messias, e disse, e qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, nós já vimos aí nos comentários de Bill anteriormente, o que é o conceito de boas novas já existia na época dos profetas. Os profetas já tinham um entendimento do que eram as boas novas, do que era a mensagem, da boa notícia. Ou seja, então, o que Pedro está dizendo aqui, que o juízo vai começar primeiro pelos da casa, que somos nós, ou seja, se referindo a ele e à comunidade de Israel, e disse, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, o que tem que se obedecer do Evangelho? Se somente a pessoa basta crer, como se difunde na teologia, que Jesus morreu e ressuscitou. Então, o que é que nós temos que obedecer nessa doutrina de que Jesus morreu e ressuscitou? Então, aqui, na primeira carta de Pedro, que a gente vai ler agora, capítulo 1, verso 23 ao 25, é a chave para que a gente saibamos o que é o Evangelho, porque é justamente aquele a quem foi dito que se daria a chave do reino. E será que Pedro ele entendeu, como entendeu o profeta Isaías, do que era o Evangelho? Então, na sua primeira carta, da carta de Pedro, capítulo 1, e verso 23, para a gente pegar um pouco do contexto, 1 Pedro 1 e 23, aí, isso aí. Eu vou ler a partir do verso 23, que diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, nos coloquemos a pensar aqui, quando Pedro escreveu essas palavras aqui, para Pedro, o que era a palavra de Deus? Qual era a palavra que existia escrita nos dias em que Pedro estava pregando essa palavra? Era a lei de Moisés, era a Torá, eram os profetas, eram os salmos, ou seja, era o que se conhece hoje como Antigo Testamento. Então, Pedro está dizendo aqui que nós somos gerados de novo, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, que permanece para sempre. E quando Paulo disse a Timoteu que ele permanecesse naquilo que ele aprendeu, de que ele foi inteirado, sabendo do que ele tinha aprendido, e disse que desde a tua meninice, que Paulo dizia a Timóteo, que ele sabia as Sagradas Escrituras, que podiam fazer Timóteo sábio para a salvação pela fé que há no Messias. E qual Sagrada Escritura Paulo estava se referindo quando ele disse que essa Escritura fazia Timóteo sábio? Era a Torá, era os profetas, era o profeta Isaías, era o profeta Jeremias, era o Salmo, ou seja, era o Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo que essas Escrituras é quem faz uma pessoa sábia para a salvação. Em outras palavras, sem essas Escrituras, a pessoa não pode ser sábia para a salvação. Ou seja, não pode se salvar sem as Escrituras. Então Pedro vai dizer aqui que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E disse, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E interessante que Pedro está citando aqui Isaías 40, que o Bill já leu no começo da gravação. E do que se trata Isaías capítulo 40? Isaías capítulo 40 é como se for, Isaías para um contexto de Isaías é como se fosse a Bíblia resumida. Isaías tem todos os livros da Bíblia em número de capítulos. E o capítulo 40 de Isaías é como se fosse o Evangelho de Mateus. E como é que começa o Evangelho de Mateus praticamente? Isaías 40, versículo 3, diz, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. E quem estava gritando isso? Quem que estava anunciando isso? Foi João Batista. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, Pedro está dizendo aqui, citando Isaías 40, que disse uma voz que clama no deserto, e Isaías disse, quem é de clamar? Disse, toda a carne é como a erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E do que se está falando aqui Isaías, no capítulo 40? Isaías está falando do povo da tribo de Judá, que haviam se separado da lei de Moisés, da Torá, do que se chama da lei de Moisés, dos mandamentos, estavam crendo no quê? No monte de tradições humanas, de tradições de dogmas e doutrinas de homens. E o que Isaías está dizendo aqui
regressem, voltem a Torá e façam techuvá, ou seja, arrependam-se. Por quê? Porque a glória do homem, a sabedoria do homem é como a erva do campo. Então, ela murcha, ela se acaba, porém a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, a religião dos homens, as tradições humanas são mudáveis, não são duradouras, porém a palavra do Eterno permanece para sempre. E 1 Pedro 1,25 dizendo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, qual é esta palavra do Senhor que Pedro está se referindo aqui? Dizendo que essa palavra permanece para sempre, e essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, com essa palavra que Pedro está dando aqui, é o Antigo Testamento. Porque olha o que Pedro está dizendo no final do versículo 25 aqui. Diz, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, o que é que o evangelho tem que anunciar? O que é que o evangelho anuncia? O evangelho anuncia justamente o que Isaías 40 estava anunciando. Ou seja, o que é que Isaías estava anunciando ao Judá? Os mandamentos do Eterno. Ou seja, não era o povo de Judá seguir os mandamentos dos homens. Por isso que o Messias certa vez disse que eles invalidavam o mandamento de Deus seguindo as tradições dos homens. Então ele estava para Isaías voltar aos mandamentos que foi dado a Moisés no Monte Sinai. Então, o que é que o evangelho bíblico anuncia? A Torá. Ou seja, o evangelho tem que anunciar isso, porque se o evangelho não anuncia isto, o que é que o evangelho está anunciando? Nada. O evangelho está anunciando, é uma pregação como qualquer outra. Ou seja, não está se anunciando nada, por quê? Porque o evangelho que não contém a mensagem de Moisés, o evangelho que não contém a mensagem do profeta Isaías, a mensagem do profeta Jeremias, a mensagem do profeta Ezequiel e de todos os profetas, é uma mensagem totalmente diluída, é uma mensagem que não alimenta, é uma mensagem que não nutre. Então, realmente, para Pedro, o evangelho, a palavra que permanece para sempre, segundo Pedro, é os profetas, é a lei de Moisés, ou seja, é todo o Antigo Testamento, sem exceção. Então, para Pedro, o evangelho é nada mais nada menos do que a lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai para ser transmitida ao povo de Israel. Este é o evangelho para Pedro. Muito bom, Yashar. Obrigado pela explanação, pela conexão. É algo realmente para refletir. Agora, alguém que está acabando de ver esse seu comentário vai falar, então você está falando para mim que nós devemos seguir a lei de Moisés, mesmo estando debaixo da graça? Qual a tua opinião? Qual a tua resposta para alguém que estiver pensando assim, mas eu aceitei Jesus, levantei a mão, estou dando dízimo, estou debaixo da graça, estou frequentando uma igreja, mas lá o pastor não ensina isso. Qual seria a tua resposta, brother, em relação a uma pergunta dessa? A minha resposta é que a graça sempre existiu, que sempre sempre houve graça. Uma das maneiras pela qual o povo de Israel não foi destruído foi por causa da graça do Eterno para o povo de Israel. Ou seja, a graça é algo que nos vem quando a gente é liberta de alguma coisa. Por exemplo, se a gente estivéssemos nos afogando em um mar e de repente vem um salva-vida e nos salva, o que é que isso implicaria? Nós somos salvos por uma graça, ou seja, por uma pessoa que foi lá nos salvou sem a gente merecer, porque é lógico, ele está ali para aquilo ali. Porém, a gente poderia morrer. Porém, a gente, pela graça que recebemos do rapaz ir lá e nos salvar, então a gente não vai ultrapassar certo limite do mar para que a gente não possa morrer. Então, o que é a graça? A graça me leva à obediência. Porque se eu sou salvo pela graça, Deus me salvou pela graça, eu merecendo a morte, eu merecendo o juízo, eu merecendo a castigo eterno, eu merecendo ser apagado do mapa. Então, o que é que a graça me faz? Se o Eterno me salvou e eu tenho essa consciência de que Ele me salvou, eu sendo um mais vil pecador, de que eu merecia a morte, então essa graça que Ele me deu, que Ele me salvou, é o que me faz me levar à obediência. Por quê? Porque graça ao Eterno que me salvou, então eu vou obedecer a Ele por amor à graça que Ele teve por mim. E nos Salmos, que é o que a gente vai ler daqui a pouco, existe é um dos capítulos, principalmente o Salmo 119, que nos fala muito da graça. Ou seja, que a graça, como é que Noé achou graça aos olhos do Senhor, do Eterno, se a graça é um conceito que surgiu com Jesus e com os apóstolos?
Por quê? Porque o conceito de graça foi tirado. É como a palavra evangelho. Você leu aí em Isaías, quando Isaías fala no capítulo 52 de Sião, ele fala dos pés do que anunciam as boas novas. E por que os tradutores da Bíblia não colocou a palavra evangelho ali? Por que ele colocou boas novas? Porque na mente dos tradutores bíblicos, o evangelho é a partir de Jesus. É a mesma coisa da graça. Como é que pode se colocar graça com Moisés, ou no Antigo Testamento, se a graça é um conceito que veio com Jesus? Então a gente não bota graça. A gente bota misericórdia, a gente bota bondade, a gente bota qualquer outra coisa, menos graça. É a mesma coisa da palavra igreja. Por que não aparece a palavra igreja no Antigo Testamento quando se refere à congregação de Israel? Porque é a mesma palavra, é a palavra eclesia. Por quê? Porque o conceito dos tradutores, a igreja surgiu em Pentecostes. Então, se uma pessoa diz, irmão, eu tenho que voltar a obedecer à lei, se Jesus me salvou através da graça, tem, porque a graça é o que me leva à obediência. Paulo disse, anularemos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, ou seja, a graça é o que me faz obedecer, porque se não fosse a graça, eu não tinha como estar vivo. Então, pelo favor imerecido do Eterno, porque graça, para muitos que acham que é uma palavra assim, blasfêmia, graça significa hesed em hebraico, que significa um favor imerecido. É um presente o qual eu não merecia, e o Eterno me deu. O Eterno me regalou esse presente, e eu, por amor a esse presente que ele me deu, eu vou lhe obedecer. É uma forma de retribuir esse amor que o Eterno tem por mim. Por isso que o Messias disse, se me amais, obedecer meus mandamentos. E como é que eu posso obedecer o mandamento do Messias se ele não me salvou pela sua graça? Então a graça nos leva à obediência. Essa seria a minha resposta, Bill. E achar em Êxodos 20, né, onde que seria os 10 ditos, né, no cristianismo é conhecido como os 10 mandamentos, né, fala aqui no 6 assim, ó, nessa tradução, mas dispenso o meu amor sobre milhares dos que me amam e obedecem. Na outra tradução, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam meus mandamentos. Na outra tradução, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os mandamentos. Ou seja, se você olhar aqui no hebraico, não vamos fazer isso agora, mas está a palavra hesed, correto? Que significa que misericórdia, compaixão. E por que ele está falando aqui? Ele está dando o exemplo que a única forma de você amar ele é obedecer a ele. E não andar numa suposta graça em desobediência ao pai, porque agora você crê no filho. Você está vendo como é que a coisa está bem distorcida? O ensinamento nas igrejas está bem distorcido realmente o que é graça e o que é realmente o amor. Porque no cristianismo é muito comum falar que ele só deixou a lei do amor. Mas aqui está falando que amor é quem ama, quem realmente ama o Criador, obedece a ele. Não para ser salvo, porque já é salvo. Ele já foi, o Eterno já derramou a misericórdia dele. Porque vamos analisar. Vamos pensar como um gentil agora. O gentil nunca andou obedecendo os mandamentos. Por que ele precisa de aceitar o Messias para ele ser livre da lei? Porque a lei maldita e isso, não vamos falar disso agora, mas, né? Para a gente estabelecer uma plataforma. O cara não era obediente aos mandamentos. Aí ele precisa aceitar Jesus para ser livre dos mandamentos? Realmente eu não entendo a lógica disso. Por que é ensinado que Jesus veio para libertar o povo da lei? Que a lei era ruim, sendo que a expressão de amor que eu posso dar para o Criador é obedecer os mandamentos dele. E lá em João, eu vou aqui rapidinho, né? Em 1 João 5, ele está concordando com Mateus, Êxodo 26. Olha o que ele fala aqui, ó. Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias, é nascido do Eterno, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando ao Eterno e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor ao Eterno, em obedecer aos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Então como é que é esse jugo da lei que é pesado, sendo que aqui está falando, nós estamos estabelecendo que a Torá, que as instruções do Eterno, que a lei do Eterno é as boas novas? E por que ele está falando que essas boas novas não são pesadas? Que os mandamentos não são pesados?
Porque hoje, infelizmente, o que ensinaram nas igrejas é que, e eu não falo isso como um ataque, mas que a verdade tem que ser anunciada, as boas novas têm que ser anunciadas, e infelizmente não estão anunciando. Estão anunciando, de novo, a biografia do Messias. É muito comum você ir numa igreja e você ganhar uma Bíblia aleijada, que só contém o Novo Testamento, às vezes Salmos e Provérbios, mais nada. Ou seja, as boas novas não estão, e não estou falando que o Novo Testamento não contém as boas novas também. É um todo, não é dilacerando, né, a palavra. Bom, vamos Eu para. posso, eu posso só abrir um parênteses aqui, já que você citou aí desse. Eu queria ler um Salmos que o Davi, em Salmo 119, verso 145, que Davi disse assim: clamei de todo o meu coração, e disse: escuta-me, ó Eterno, ó Senhor, e guardarei os teus estatutos e os teus mandamentos. Ou seja, o que é que isso significa? Que se em algum momento da nossa vida a gente estiver atravessando por uma prova difícil, que estamos por exemplo, em um grave perigo, em uma situação de grande angústia, então esta é a hora de fazer um voto diante do Eterno, ou seja, Eterno, me livra, é o que Davi está dizendo aqui, me livra-me, eu te prometo que agora sim eu vou te obedecer. Ou seja, o Criador livra a pessoa do castigo, porém, se ela voltar a fazer de novo errado, então o castigo será maior, e se pedir perdão já não haverá. Então, já que o Eterno me salvou e agora eu estou na graça, então eu posso fazer o que eu quiser? Não, porque se for assim, a pessoa não sabe o que, ela não tem entendido o que é a graça. Porque se a graça não é capaz de mudar a conduta de uma pessoa, então essa mesma graça não é capaz de salvar a alma da pessoa. E sabe por quê? Porque somente a graça é que pode mudar a nossa conduta e que pode salvar a nossa alma. Porque se nossa conduta é a mesma que temos depois de termos reconhecido, de termos recebido o favor imerecido do Eterno, então não podemos ser salvos. Então qual é mais fácil, mudar nossa conduta ou salvar nossa alma? Qual é o maior milagre? A salvação da nossa alma ou a mudança da nossa maneira de viver? Ou nossa conduta, nossa educação? É salvar nossa alma. Por quê? Porque nós não podemos salvar nossa alma. Então, sem a graça, se a graça não é capaz de fazer uma coisa tão simples, que é mudar a minha maneira de viver, então, meu filho, o salvar a alma, que é algo assim de um milagre, a graça não pode fazer. Então, a graça é o que nos dá que nos dá a salvação. Porque sem a graça nós não poderíamos ser salvos. A tua graça me basta. Ou seja, a salvação do Eterno é algo que nos livra. Porque se eu livro meu filho de um perigo, de um abismo, eu digo, não vá para ali mais. Isso foi um favor merecido. Fui lá, tirei meu filho. Porém, se ele for lá sozinho, sabendo que aquilo é perigoso, eu não dever por perto e ele cair, ele vai morrer. Por quê? Porque ele já foi avisado de que aquilo ali, mas porém ele sabendo que aquilo ali é um perigo, e eu fui lá e salvei ele por amor e tudo mais, ele vai ter na consciência, não, meu pai me mostrou que aquilo é um perigo, e eu não vou pôr os pés mais ali. Então, pela graça de que eu fui salvo, eu vou voltar a fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque a graça é o que muda a nossa conduta de viver. E se a gente não muda a nossa maneira de viver, muito menos a graça vai poder salvar a alma de uma pessoa. Ou seja, ser salvo para desobedecer às instruções do Eterno, isso aí não tem nenhum pingo de lógica, né? Salvo livre da lei para desobedecer, realmente não tem um pingo de lógica. Você mencionou Salmo 119, né? E eu quero ler aqui, no 45, olha o que o salmista está falando, né? Vamos pegar no 44. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os seus preceitos. Por que existe um sistema aí que diz que a lei aprisiona, que a lei encadeia? Será que alguém no Novo Testamento cria assim também? Pensava como salmista? Tiago não é o verdadeiro nome do livro, né? Isso aqui foi mudado pelo rei. Isso aqui é Yaakov. O nome é o irmão do Messias, né? Olha o que ele fala aqui, Yaakov 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha
a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, olha só, e que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo será feliz naquilo que fizer. Veja bem, Martim Lutero lutou e quase teve sucesso de eliminar esse livro do canon. Não sei se você sabe disso. Ele retirou vários livros, né, que a Igreja Católica permanece até hoje, mas um desses aqui ele quase conseguiu tirar justamente por causa desse texto. E outras passagens que Tiago fala que o homem não é só salvo pela graça, mas sim pela prática dos mandamentos. E em Romanos, Paulo fala que o homem que pratica a justiça que vem dos mandamentos do Eterno, esse sim é justo, e não é aquele que conhece e pratica. O cara conhece a lei, mas não pratica. E, infelizmente, isso não é ensinado na maioria das denominações de igrejas, né? Então, vamos avançar. Você quer dar mais alguma, alguma palestra, mais alguma coisa sobre isso aqui? Podemos avançar para Hebreus 3? Podemos assim. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre Hebreus 3, que tudo isso aqui, o ponto que nós estamos querendo estabelecer é, de novo, o que é essas boas novas. E se o povo de Israel antes foi ouvido essas boas novas. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Vamos lá. Você quer... Eu passo o microfone para você. Estamos aqui em Hebreus 3. Para falar um pouco agora sobre... Isso, porque existe um alerta, né, em Hebreus 3 sobre a incredulidade, né? O que é realmente ser um incrédulo, segundo Hebreus 3, correto? Então, você já acabou de citar aí alguns textos dos Salmos. A gente viu 1 Pedro falando da palavra que permanece para sempre, que essa palavra foi evangelizada entre eles. E o salmista, ele sempre enfatizando a lei nesse Salmo 119, ele disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diz como purificará o jovem o seu caminho, se observando conforme a tua palavra. Diz, escondi a minha palavra no teu coração para não pecar contra ti. E a gente sabe que Davi, ele sabia o que transformava a vida do ser humano, né? Davi sabia muito bem disso. Então imagina nos nossos dias onde uma pessoa tem rejeitado friamente a lei do Eterno, porque Davi disse em certa ocasião no Salmo 119, que disse que já era tempo do Eterno operar, porque eles têm quebrantado a tua lei, ou seja, têm invalidado a tua lei. Então imagine isso já nos tempos de Davi, e imagine nos tempos de hoje, as pessoas que têm rejeitado friamente a lei do Eterno. Então, o que é o Evangelho? O que contém o Evangelho? O Evangelho contém aquilo que muda a vida do ser humano. Porém, quem tratou de mudar os tempos e as leis, quem tratou de mudar algo que transformava a vida de uma pessoa? Roma, a religião. E aqui no capítulo 3 de Hebreus, principalmente no verso 16, que é onde ele começa a tocar no tema aí do Evangelho. Ele disse aqui no verso 16, aqui, uma tradução aqui de Bíblia, diz assim: e quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Ou seja, a história do povo de Israel é a história de ter saído do Egito, é a história de todos nós, ou seja, é a história de que um dia vamos experimentar esse chamado de sair também, não só do Egito, mas sim de todas as nações, de todas as religiões, de sair da fé entre as nações e voltar à fé do único eterno verdadeiro, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então aqui em Hebreus 16, 3, 16 e 17, está dizendo, ok,
todos vocês saíram do Egito. Porém, todos que saíram do Egito, será que eles entraram na terra prometida? É lógico que não. Em certa ocasião, o Messias disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porém, quem são esses que não entraram na terra prometida? Então, diz o verso 18, viu? Diz aqui: e a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos que assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Ou seja, aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que eles foram desobedientes. Então, a quem o Eterno jurou que não entraria na terra prometida? Então, disse, porém, ou seja, ao que eles desobedeceram para não entrar na terra prometida? Então, disse o verso 19. Disse aqui o verso 19. Está achando aí, Bill? Eu não estou vendo na tela. Hebreus 3,19. Sim, está na tela. Eu vou ler aqui. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Isso. Incrédulos. Foram incrédulos. Porém, o que é que ele desobedeceu? Disse que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E disse agora o capítulo 4, versículo 1. Que já acabou o 3. Passa para o capítulo 4 e para o versículo 1. Hebreus 4 e 1. Que vai explicar o que foi que ele desobedeceu, o que foi que esse povo desobedeceu, que disse, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas que foram pregadas também a nós, ou seja, o escritor aos Hebreus se referindo aqui a essa comunidade, disse também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que a ouviram. Ou seja, veja que interessante, mais uma vez aqui, como apareceu ali no Isaías, logo no começo que você citou, que disse, conformou-se aos pés do que anuncia boas novas. Aqui o escritor está dizendo que porque também a nós, ou seja, a nós, os crentes no Messias, os que cremos na pregação do Messias, os que cremos na morte do Messias, foram pregadas as boas novas, como a eles. Porém, quem são esses eles aqui? Que também receberam as boas novas, que o escritor aos Hebreus está se referindo aqui. Quem são eles? É o que a gente leu no capítulo 3, aí no começo que diz que os que saíram do Egito. Então aqui está dizendo que as boas novas, ou seja, que o evangelho, que as boas mensagens, foi anunciada também aos que saíram do Egito. Porém, como é que pode as boas novas, o evangelho, ter sido anunciado ao pessoal que saiu do Egito, ao povo de Israel, se o evangelho nasceu com a vinda de Jesus? Porque é onde no Novo Testamento, se a doutrina a teologia cristã ensina que o evangelho é simplesmente crer em Jesus, que ele ressuscitou, e crer no teu coração já ser salvo, e em toda a multidão levanta a mão. Quem crê em Jesus e crê na sua ressurreição, que ele ressuscitou, este é o evangelho, é crer nisso aí. Porém, aonde se está escrito isso no Antigo Testamento, que o Messias teria que morrer, teria que ressuscitar ao terceiro dia, e teria que crer nele, e etc. Porque se esse é o evangelho, como é que Moisés pregou esse evangelho ao povo do deserto? Que Jesus iria morrer, que Jesus iria ressuscitar, e de que tinha que obedecer? Se a gente já leu, a gente vai ler alguns outros capítulos que falam que se deve obedecer o evangelho. Então, as escrituras não se contradizem, o que se contradiz são os tradutores das escrituras, porque nós podemos entender as escrituras em qualquer idioma, uma mensagem central das escrituras, só basta querer ter uma boa intenção e deixar os prejuízos contra o povo de Israel. Por quê? Porque os tradutores das escrituras, no Antigo Testamento, onde disse, eles, ao invés de colocar, como a gente já falou, a palavra evangelho no lugar de boas novas, colocaram boas novas. Por quê? Porque o conceito de boas novas, o conceito de evangelho é a partir de Jesus. Então, essa palavra que se utiliza aqui em grego, boas novas, no grego é a palavra de número 297, que é a palavra evangelho. Então, por que João Ferreira de Almeida ou qualquer outro tradutor da Bíblia não colocou a palavra evangelho e colocou boas novas? Por quê? Porque dentro do pensamento católico, cristão, ou seja lá qual for a vertente, pentecostal, batista, ou etc., o evangelho surge com a pessoa de Jesus. Porém, aqui em Hebreus 4 está dizendo que aos israelitas no deserto foi pregada as boas. Porém, que eles não aproveitaram porque não foi acompanhado de fé naqueles que ouviram.
Ou seja, um simples momento em que eles passaram sem Moisés e sem ver Moisés demorando muito em ser do mundo, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Vocês inventaram suas próprias doutrinas, inventaram suas próprias adorações, seus próprios modos de querer agradar ao Eterno, e hoje não é diferente. Então, por que o povo de Israel não entrou na Terra Prometida? Ao que foi que eles desobedeceram para não entrar na Terra Prometida? Foi a Torá. Foi aquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai e foi dado ao povo de Israel. Então, os israelitas que saíram do Egito, foi pregado a eles as boas novas, porém eles não creram, eles não obedeceram, e por isso aqui disse que temamos, pois, que vos deixar a promessa de entrar no seu repouso, pereça que algum de vós fique para trás. Então, o que é que nós temos que obedecer do Evangelho? Então, o que é o Evangelho para o escritor dos Hebreus? É simplesmente a mensagem da Torá dada ao povo de Israel. Porque a gente não pode saber o que é pecado se não fosse através da lei. A gente não saberia como educar nossos filhos se não fosse através da lei. A gente não saberia o que comer, o que fazer, o que não fazer, se não fosse segundo a lei de Moisés. Nós não saberíamos como ser um pai de família, como ser um marido, como ser uma esposa, como ter uma intimidade com a esposa no seu leito, enfim, a lei que foi dada a Moisés, ela nos ensina tudo o que temos que fazer nessa vida. Então, se a mensagem do Evangelho não transmite isso, não transmite aquilo, a intenção que o Eterno que dá ao povo de Israel através das suas leis, esse Evangelho é o que Paulo chama aos Gálatas. Se alguém pregar outro evangelho, o qual vós tem recebido, que esse evangelho seja anátema. Ainda se um anjo pregar outro evangelho, e muitas pessoas ouvindo isso de nós aqui agora, podem estar dizendo, não, esse aí é maldito, porque esse é outro evangelho. Porém, o evangelho que nós estamos falando aqui, nós estamos comprovando com as escrituras. Nós não estamos aqui sacando nada da manga, não estamos aqui inventando nenhuma Bíblia nova, nós estamos usando aqui a mesma escritura que todo mundo tem em suas mãos, que todo protestante tem debaixo do braço. Ninguém está com tradução aqui diferente, pode estar diferente a linguagem, porém é uma tradução cristã que nós estamos lendo aqui, não tem nada de errado. Então, o evangelho, biblicamente falando, e segundo os escritores hebreus, é a Torá. Então, o povo de Israel não entraram na terra prometida porque desobedeceram a Torá, e Paulo, mais na frente, vai dizer que ai daquele que desobedece o evangelho, ou seja, quem desobedece o evangelho está desobedecendo a Torá. E o que Deuteronômio fala daqueles que não obedecem a Torá? Vem uma série de maldições que perseguirão essas pessoas. Então, essa é mais uma passagem que prova que o Evangelho é desde Moisés. O Evangelho não surgiu com Jesus, porque tanto nenhum na Torá e no Antigo Testamento se menciona que Jesus tinha que morrer, ressuscitar, menciona que ele tinha que morrer. Porém, não da forma que se prega no cristianismo, que só basta crer nisso e já é salvo. Esse não é o Evangelho. Essa é outra mensagem. Porém, o Evangelho é a palavra que Pedro citou, segundo Isaías 40. Muito bem, Yashar. Yashar, dos que saíram do Egito, quantos que entraram na Terra Prometida? Dos que saíram do Egito. Dos que saíram do Egito, quantos que entraram na Terra Prometida? Não estou falando dos que nasceram no deserto, estou falando dos que saíram do Egito. Muito pouco. Na minha mente agora eu não tenho quantos. Na verdade agora não fugiu da minha mente. Mas foi muito pouco, muito pouco. Então vou responder, só foram... Se eu não me engano foi dois, exatamente. Então, quantos que saíram do Egito? 600 mil? Não lembro aqui de cabeça. Não, mas foi mais ou menos, assim, quantos saíram do Egito, mais ou menos, se juntarmos naquela época que não tinha planificação de filhos, se contarmos 2 filhos por casal, a Bíblia menciona que mais ou menos quase 2 milhões de pessoas saíram do Egito junto. É mais ou menos isso, junto com os estrangeiros, com os egípcios, com o pessoal do outro povo, porque foi muita gente. Então, juntando todo esse povo, tinha quase 2 milhões e meio de pessoas. E só entrou 2. Lembrando que não era só judeu que saiu, não era só israelita que saiu do Egito, muitos egípcios de outras nações também saíram juntos. Porém, todos pereceram e somente 2 entraram. Então, realmente é para se pensar. Vamos lembrar as palavras de Yeshua. Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos.
eu acho que ficou bem estabelecido aqui, mas vamos só cobrir alguns outros pontos aqui, né? E realmente o que você falou a respeito de Paulo, né? Que Paulo fala lá de Gálatas, né? Sobre um outro evangelho, o sistema cristão tem a tendência de entender que esse outro evangelho seria algo, se você voltar para a lei, que você está obedecendo um outro evangelho, que na verdade não tem nada a ver. Mas vamos lá. Em 1 João 5, não, já cobrimos isso aqui, cobrimos Isaías, Romanos 1, 16. Eu não gosto muito de ficar isolando o texto, mas eu vou ler aqui e eu vou deixar você comentar. Romanos 1,16 fala assim: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder do eterno para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça do eterno, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Yachá, vamos falar um pouco o que é, já foi estabelecido o que é o Evangelho. Paulo está falando que ele não tem vergonha da Torá, porque o Evangelho é a Torá, os profetas, né? Salmos, provérbios, etc, né? E o que ele está falando sobre o que é essa fé? Vamos comparar a fé cristã e só vamos falar um pouquinho disso, para a gente poder encerrar. Qual a diferença da fé cristã e da fé hebraica? E da onde Paulo tirou esse o justo viverá pela fé? Eu vou buscar aqui. Ele tirou lá de Abacuque 2,4. Vamos tirar aqui e, por favor, comenta um pouco sobre essas duas tipos de fé. O que é a fé grega cristã? Que basta você crer, que nem você já mencionou, que Jesus nasceu, morreu, viveu, e eventualmente, quando você morrer, você vai para o céu. Por favor, fala um pouco disso. Olha, Bill, realmente a palavra fé, ela é difundida assim de uma maneira um pouco meio ambígua, meio assim sem, é, sem muita concretização. Por quê? Porque realmente, Paulo diz aqui, porque Paulo disse no verso 17 de Romanos 1, disse, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Realmente, Paulo está citando aqui Abacuque, ou seja, o evangelho começa pela fé e termina com a fé. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que o justo viverá da fé. Então, este é o centro da mensagem de Paulo, que o justo viverá pela fé. Então, em que contexto o profeta Abacuque escreveu isto? Porque Abacuque escreveu isto? Porque Abacuque disse que o justo viverá pela fé? Porque o profeta Abacuque recebeu a notícia do Eterno, que a nação de Judá iria ser levada ao exílio pela Babilônia, e que viria o império da Babilônia que os levaria ao exílio. Então Abacuque não podia entender isto aqui. Abacuque não estava assim como que um pouco com medo, dizendo como é possível. Então Abacuque entendia que Judá tinha que ser disciplinado, e que o que ele não entendia era como o Eterno iria usar um exército de um líder tão arrogante que era Nabucodonosor, um líder orgulhoso, que estava se exaltando de que ele iria conquistar o mundo. Então Abacuque dizia, bom, nós somos pecadores, Eterno, nós sabemos disso, porém, Eterno, como é que o Senhor vai usar uma pessoa tão arrogante, tão orgulhosa, para nos disciplinar? Então, esse era o que o Abacuque não entendia. Então, aí o Eterno disse a Abacuque, o orgulhoso, aquele que não é reto de coração, ele vai se exaltar, ele vai se encher de orgulho, porém, Abacuque, o justo viverá pela fé. Quer dizer, o homem vai tratar de fazer as coisas pelas suas forças, pela sua intenção, deixa ele lá, tudo bem. Porém, o justo viverá pela fé, ou seja, o justo vai permanecer, vai viver pela sua fé, porém, vamos explicar um pouquinho, vamos definir o que é fé. Porque um dos conceitos assim, mais importantes e mais essenciais acerca da Bíblia, porém que ao mesmo tempo, apesar de ser um conceito que seja mais importante nas Escrituras e ao mesmo tempo é um conceito mais ambíguo que se tem transmitido, é o conceito da fé. Por quê? Porque a fé tem sido transmitida pela religião de uma maneira tão ambígua que se tem perdido a essência do seu significado. Então, para aprender em sua maneira assim essencial o que é a fé, porque esse é um dos conceitos-chave para entender a carta aos Romanos, entender as palavras de Paulo, porque a palavra fé,
ela estava assim muito importante de Paulo para que se entendesse isso das boas novas do Evangelho, porque a palavra fé se utiliza tão assim às pressas na religião que atualmente chega a um ponto de dizer, bom, o que importa é a gente ter fé, não importa se tem que guardar a Torá, se tem que guardar a lei, se pode comer carne de porco, se não pode, se pode comer o que pular carnaval, o que importa é que tenhamos fé. Porém, cada religião tem sua fé, tem sua própria fé. Os budistas têm sua fé, os católicos têm sua fé, os evangélicos têm suas fé, os judeus têm sua fé. Cada um cada uma pessoa tem sua fé e cada um vai ser salvo de acordo com a sua fé, segundo a interpretação de muitos. Então, para saber como isso sim concorda com a Bíblia, porque de acordo com a Bíblia, o que é a fé? E que consiste a fé? Porque a palavra fé em hebraico é a palavra emuná, que literalmente significa fidelidade. Porque da palavra emuná se deriva a palavra amém. Então, cada vez que uma pessoa está dizendo amém, a gente está dizendo em um sentido expressando esta mesma palavra em hebreu, ou seja, porque a palavra amém em hebraico, ela é a letra aleph, a letra amém e a letra nun. Ou seja, essa é a palavra amém. Então, em hebraico, as letras são... É muito importante conhecer as letras em hebraico, porque cada letra em hebraico é importante, porque em hebreu as letras elas formam raízes de palavras. Então, quando a pessoa conhece a raiz de uma palavra, e não importa que palavra seja, toda palavra em hebraico tem uma raiz que nos dá a chave do significado. Então, essa raiz que nos dá toda a chave do significado, a palavra amém são de 3 letras. Então, se a gente tem o significado dessas 3 letras, então já sabemos, em essência, o que significa tal palavra. E no hebraico antigo, para resumir, que se escreveu a Bíblia, a Torá, as palavras constavam de 2 letras, de 2 letras raiz, ou seja, nos tempos antigos, dava o significado com 2 letras de uma palavra. Então, essas 2 palavras, emuná, vem, e depois a palavra amém. A palavra em hebraico, a definição no hebraico significa fidelidade, significa verdadeiro, significa assim seja. Então, de maneira que a pessoa dizendo amém, o que ela está declarando é fiel e verdadeiro. Porém, fidelidade, onde a palavra fidelidade se entende ainda é um pouco assim mais abstrato, ou seja, se eu digo assim, a fé pois sou abstrato, ou seja, fidelidade já não é tão abstrato, porque fé realmente, a fé é qualquer coisa que tem fé. Eu tenho fé nesse pau aqui, eu tenho fé que um dia o Flamengo vai ganhar um campeonato carioca esse ano, eu tenho fé que o Palmeiras não vai ser rebaixado. Isso é uma fé, sou um pouco abstrato. Porém, quando eu digo fidelidade, já não é tão abstrato, já nos faz entender um pouquinho melhor o significado. E em nenhum momento, ou seja, em algum momento se faz declarações de amém e se coloca ao povo de Israel, depois que eles fizessem uma declaração, disse que todo o povo aí no Monte Gerizim tinha que dizer uma declaração. Ao terminar essa declaração, eles tinham que dizer amém. E em Deuteronômio, capítulo 27 e versículo 26, Moisés disse assim ao povo de Israel: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá o quê? Amém. E quem disse isso? Moisés foi quem disse isso ao povo de Israel. E disse aí que estava um povo de Israel entre 2 montes, né, onde se colocou as 12 tribos de Israel. E disse, maldito aquele que não confirmar. Ou seja, Moisés ficou como que no meio do monte, de 2 montes, dizendo, olha, as 12 tribos, 6 de um lado e 6 de outro, vão dizer, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Qual lei? A que nós recebemos no Monte Sinai. E todo o povo dirá amém. Ou seja, o que é uma pessoa maldita? É uma pessoa separada do Eterno. Separado do Eterno, separado de Deus, é aquele que não confirma as palavras desta lei. E qual lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, essa palavra amém, que é a raiz da palavra fé em hebraico, então, a gente, ao dizer a palavra amém, o que é que nós estamos declarando? Que temos que ser fiel ao quê? As palavras desta lei. Se eu não sou fiel à lei que Deus deu a Moisés, a pessoa, o que é que ela é? Ela é maldita. Então, se não conta em que momento se aplica a palavra amém, e daí vem a palavra fé. Então, fé em hebraico tem a conexão com a obediência. Não é assim, eu creio que realmente que Jesus morreu e ressuscitou. Fé em hebraico tem a ver no pensamento hebreu, no pensamento bíblico, vamos dizer assim, para que não fique o povo achando que a gente está puxando a sardinha para o lado do judeu. Fé, biblicamente falando, tem a ver com obediência. Ou seja, porque vai ter de ser Abacuque, o justo viverá pela fé. E qual era a fé que Abacuque tinha que ter?
de seguir obedecendo, que o povo, se o povo estava batendo por aquilo, por quê? Porque ele faltou fé, porque o povo de Israel não entrou na terra prometida. Porque a palavra que eles receberam, as boas novas que eles receberam, não veio acompanhado de fé naqueles que ouviram. E qual era a fé naquele momento? Era que o Eterno ia prover, era que o Eterno deu as suas leis, e o povo estava tão desesperado que não, Moisés passou umas horinhas longe, já quis criar a sua doutrina. Então, não temos que guardar a lei de Moisés quando uma pessoa que diga assim, olha, Bill, nós não temos que guardar a lei de Moisés porque isso já passou, já foi abolido. Qualquer pessoa que diga isso, de acordo ao texto de Deuteronômio 27, como é que essa pessoa está? Está debaixo da maldição, ou seja, está uma pessoa amaldiçoada. Uma pessoa assim está em sérios problemas, ou seja, uma pessoa não tem e não faz a ideia do que elas estão dizendo quando ela diz que os mandamentos não são válidos, que nós estamos debaixo da graça, que a lei é maldita, que isso é do passado, porque nós estamos na graça do Novo Testamento. Porém, se a pessoa debaixo do Novo Testamento, ela tem que definir em qual de duas casas ela está. Porque o Novo Testamento consiste com a casa de Israel e com a casa de Judá numa parte gentil. Então, se eu estou debaixo do Novo Testamento, eu tenho que estar ou na casa de Israel ou na casa de Judá. E o que é que a casa de Israel e a casa de Judá recebeu para dar? Para colocar nos seus corações, dos seus corações, colocou em prática? A lei de Moisés, os mandamentos. Então, para me encerrar aqui, a pessoa que diz que não precisa confirmar a lei de Moisés, a lei mosaica, como fala, como muitos dizem, e fala isto de acordo ao texto de Deuteronômio e de acordo a Paulo, está debaixo da maldição. Então, fébio tem a ver com obediência, tem a ver com fidelidade. Eu sou fiel àquilo que o Eterno deixou escrito. Isso significa a palavra fé. Muito bem. Então podemos associar que a fé bíblica é ser fiel àquilo que já foi pré-estabelecido pelo Eterno, confirmado pelos profetas e avalizado pelo próprio Mashiach, porque em Mateus 4 de novo aqui, né? O que, que ele estava fazendo? O Mateus 5, 6, 7, 8 não estava pronto. Livro de Gatas não existia. Apocalipse não existia. As cartas de Paulo não existiam. Porém, o próprio Mashiach já estava anunciando as boas novas, que era a própria Torá, na área da Galileia, e estava curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Por quê? Porque o povo tinha abandonado já as boas novas. A posição de Israel no primeiro século estava subjugada sobre o Império Romano, e podemos dizer que hoje, de novo, o evangelho continua na mão dos romanos, continua subjugado, foi pervertido pela religião. Quando nós falamos isso, não se sinta ofendido, não estamos atacando pessoas, e sim atacando a mentira, aquilo que não é ensinado verdadeiramente nas igrejas, né? Então, ficou bem claro, não que o Novo Testamento não seja as boas novas, não é isso que eu estou falando, mas pudemos provar por A e B, sem distorcer nenhum versículo, que o Mashiach estava anunciando as boas novas. E quem não confirma essas boas novas é maldito. Olha o que está falando aqui para nós encerrarmos. Isaías 8:20, olha só. Nessa tradução, consultem a palavra do Eterno, olha lá, e o testemunho que vos dei selado. Se o que dizem esses bruxos é diferente da mensagem de Deus, do Eterno, é porque o Eterno nunca os enviou, pois que neles não há luz da revelação e da verdade. Como o próprio Ravel falou aqui, se alguém está falando contra a Torá, se alguém está falando contra os princípios do Eterno, essa pessoa está debaixo de maldição e está ensinando outros a entrar debaixo de maldição. O próprio Mashiach falou lá assim: vocês, fariseus, atravessam rios e mares para ganhar um proselito, e depois que o ganham, fazem ele filho do inferno duas vezes. E para encerrar aqui, em João 45, perdão, João 8:45, diz assim: finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes do sacerdote e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou dessa maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus.
Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Mas não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Quer dizer, os próprios rompendo o evangelho da época, ele sabia que quem não entendia nada de lei é maldito. Por quê? Quem não conhece as boas novas, quando você viola as boas novas, como diz lá em Deuteronômio, você entra embaixo de maldição. Então, eu acho que já está bem esclarecido aqui. Se o Ravé quiser fazer algum esclarecimento a mais, se alguém tem alguma dúvida, né, sobre o que nós queremos, que nós apresentamos aqui, se alguém quiser nos ensinar que não é bem assim, nós estamos à vontade. Meu nome é Bimoshe, é fácil deixar no Facebook e nós não queremos assim afrontar nada, ninguém pessoal, mas assim o sistema dogmático que tem sido ensinado por aqui. Mais um aqui, só para terminar, olha que fala aqui, ó, 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa do Eterno, e se começa primeiro conosco, como será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Por que fala que é o Evangelho de Jesus? E o justo é difícil ser salvo. Que será do ímpio e pecador? Lembrando que pecador significa alguém que viola a Torá. Então, realmente a coisa é muito séria nesse momento de restauração, nessa reta final. Lembrando que o Messias permaneceu com a samaritana por 2 dias, o que representa 2000 anos, que o Messias está aí nas nações, perdeu a identidade, perdeu o nome, porém isso vai acabar em breve. E finalmente os judeus vão despertar, né? Vão reconhecer, como muitos estão fazendo, né? Hoje, né? E se você é gentil, se você não tomar uma posição e não se transformar em Israel, está perdendo seu tempo. Indo na igreja, pagando dízimo, participando de campanha, falando em língua, pulando, gritando, e na verdade não estão te ensinando o que é a verdadeira palavra do Eterno, o que é o verdadeiro evangelho, o que é o verdadeiro boas novas. Eu considero o ensino encerrado aqui. A não sei se o Ravel quiser adicionar alguma coisa. Não, não, eu quero só fechar lendo Isaías, o que você leu, Isaías capítulo 8 e versículo 20, que diz: se a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, porque nele não há luz. Ou seja, se uma pessoa ela se uma pessoa não segue, se ela segue rejeitando a Torá, se ela segue rejeitando a lei, se ela não falar segundo o que está escrito nesse rolo, ou seja, se a pessoa pelo menos só aceita os 10 mandamentos e não aceita o rolo da Torá, os demais mandamentos, então essa pessoa está sem luz e está em treva. Se uma pessoa disser assim, eu creio nos 10 mandamentos, porém eu creio nos 10 mandamentos um pouco editado. O quarto mandamento, que é o dia do Shabat, e esse já não é para nós. Este aí já é para o judeu, então essa pessoa está em trevas. Bom, porque o rolo da Torá, ela tem que ser aceita em tudo. E se uma pessoa aceita algumas coisas e aceita outras coisas não, então essa pessoa não há luz. Então, o que a pessoa não tem entendido do que se trata o tema das Escrituras é quando a pessoa rejeita a Torá. Porque muitas pessoas acham quando se fala dos 613 mandamentos, nós estamos falando aqui de um jugo, de um caminhão de jugo que a pessoa ela não pode carregar. Porém, se a gente, para me encerrar agora mesmo, porém, se a gente somar a conta dos 613, nós vamos ter um total de 10 mandamentos. Porque se você pega, o judaísmo divide, um homem chamado Maimonides, ele contou os mandamentos da Torá, ele contou 613. E existe 248 mandamentos positivos, e que muitos rabinos dizem que tem a ver com membro do corpo humano, né, que é contado que nós temos 248 membros, e cada membro do nosso corpo tem a ver com um mandamento. Então, se a gente pegar, existe também 366 mandamentos, 365, que são mandamentos negativos, ou seja, no sentido de que não se deve fazer, como roubar, como matar, como adulterar. Esses são mandamentos negativos. Porém, se a gente pegar esses 365 mais 248 e somar, se nós pegamos 613 do número 1, do número 3 e do número 6, o quanto é que nós temos? O número 10.
Ou seja, são os 10 mandamentos, então, de maneira que os 10 mandamentos é um resumo de toda a Torá, são um resumo de todos os 613 mandamentos. Por isso que a lei foi dada em duas tábuas que expressam os dois mandamentos. Então, realmente, as escrituras não deixam nada a desejar, as escrituras não podem se contradizer, o Eterno não pode dizer que no Antigo Testamento não podia comer isso, e de repente vem um novo homem dizendo que se pode comer isso, ou um de dois, ou este homem chamado Jesus pelo cristianismo não é o Messias de Israel, porque não pode se contradizer a palavra do Eterno, ou ele é o Messias de Israel, porém os seus discípulos não entenderam quem eles são, que eles não são gentios, e seguem realmente andando como gentios, e esse é um dos motivos pela qual os judeus não têm crido em Jesus, não têm crido em Yeshua como Messias, porque aqueles que dizem ser discípulo do Messias, chamado Jesus, e segundo a Torá, e segundo o pensamento rabínico, o pensamento judaico, o Messias de Israel tem que vir e estabelecer a lei entre as nações. Então, como é que essa multidão de gentios, essa multidão de nações, dizem seguir Jesus, sendo ele o Messias, e se seus discípulos não andam de acordo à lei? Então, definitivamente, para um judeu, esse Messias, esse Cristo, esse Jesus, esse Yeshua, não é o Messias de Israel. Porque o que ele tem feito é levar, segundo ao entendimento de muito mal das palavras de Paulo, porque dentro do cristianismo, Paulo, se brincar, tem muito mais valor suas palavras do que a palavra do Messias. Então, definitivamente, para o mundo judeu, Jesus não é o Messias. Por quê? Porque os seus discípulos, ao invés de ter a lei no coração, como disse Jeremias, que é uma profecia para quem está debaixo do Novo Testamento, é ter a lei no coração, para não ter necessidade de estar perguntando aonde está escrito, o que foi que disse, como é que se interpreta isso. Pelo contrário, a lei que está no coração deles são a lei de rejeito, a lei do amor, a lei da graça. É como a gente falou, o que importa é ter a fé, não importa o que eu como ou o que eu faça. Não importa se é domingo, sexta, se é sábado, o que importa é crer em Jesus. Então, definitivamente, é muito difícil crer no Messias desse, porque um dos princípios do Messias é vir estabelecer a lei de Israel entre as nações. Então, que o Eterno nos ajude, que o Eterno nos abençoe, e que esse estudo seja uma ferramenta a mais para que essa restauração na vida daqueles realmente que amam a palavra e querem viver conforme aquilo que o Eterno estabeleceu. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, Ravé. Se deixar, a gente fala mais 2 horas aqui, né? Mas só a última palavrinha, né? Quando Yeshua fala em relação que os dois maiores mandamentos, né? Ou seja, se você pegar o 613 e apertar, fazer um funil, cai para 10, e se você apertar esses 10, cai para 2, que seria amar o Eterno, todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Se realmente você ama o Eterno, você vai cumprir com os mandamentos. E se você ama o teu próximo, você vai cumprir com os mandamentos que está conectado com o teu próximo. Tá bom, então, muito obrigado. Desculpa se ofendemos alguém e espero que as pessoas que estejam ouvindo isso possam realmente haver um despertar e possam realmente se questionar, né? Em relação do que tem sido ensinado, o que é que tem sido a tua fidelidade, né? O que é que tem sido a sua fé nesses últimos anos. Tá bom, então, obrigado a todos, um shalom, até mais.